Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Nádia e hoje nós viemos conversar um pouquinho sobre uma matéria de fundamentos de geometria que se chama ângulos. Ângulos, o que são os ângulos? Os ângulos são pontos onde duas semirretas se encontram. Esses pontos são chamados de vértices, tá? E esses vértices, eles são chamados como o ponto de origem, né, dos ângulos, tá? E esse ponto de origem dos ângulos recebe o nome de bissetriz, que é as semirretas que dividem esses ângulos. Radiano é o nome da unidade de medida desses ângulos. Existem vários tipos de ângulos, né, que eles podem ser retos, obtusos, rasos, agudos, adjacentes, complementares ou suplementares. Vamos falar sobre um pouquinho de cada um e depois a gente faz alguns exercícios referente a algum deles para ver se a gente entendeu. Então vamos lá. Bom, como eu falei, né? Nós temos vários tipos de ângulos. Vamos ao primeiro exemplo. É o ângulo agudo. Nós temos aqui o ângulo agudo. O ângulo agudo significa que quando a sua abertura em grau é maior que 0 grau e menor que 90 graus, perdão. Eis aqui o modelo do ângulo agudo, ou seja, ele é um ângulo de 40 graus, ele é menor que 90 graus. O próximo modelo é um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É quando a medida exata da sua abertura é de 90 graus. Vejam o modelo do ângulo reto com sua abertura de 90 graus, ok? Próximo modelo é o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele tem uma abertura maior que 90, porém menor que 180. Ou seja, vejam o modelo do ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, porém menor que 180, que está aqui o ângulo de 145 graus. Outro modelo que também comentamos é o ângulo raso, é quando a medida tem exatamente 180 graus. Então, ou seja, é representado por uma linha reta e o seu ângulo é de 180 graus, conforme a figura, tá? Outros modelos de ângulos são os complementares e os suplementares. Também comentamos sobre eles, que são o resultado da soma de dois ângulos que resultam em 90 ou 180. Então, dois ângulos que se somam tem que dar 90 ou 180. São iguais a 80, a 90 ou 180. O ângulo complementar, vamos lá, é a soma que resulta no ângulo de 90 graus. Vejam o modelo aqui. O ângulo de 90 graus com a sua soma de um ângulo de 60 e o outro ângulo de 30. A soma dos dois, obviamente, dará 90 graus. O ângulo suplementar é quando a soma dos dois resulta em 180, conforme o modelo. Vejam um ângulo de 45 com um ângulo de 135. Então, ou seja, 135 mais 45 dá um ângulo de 180 graus, conforme a figura, tá? Ainda, né, além de todos esses que a gente conversou, ainda existem os ângulos côncavo, convexos, completos, nulos e adjacentes, tá? O ângulo côncavo
é um ângulo com uma abertura maior que 180 e menor que 360. Obviamente, o convexo, né, particularmente, é quando o ângulo é menor que 180, já que o côncavo é maior, né? Então, o convexo só pode ser menor que 180 graus. Vejam o modelo de um ângulo côncavo de 225 graus. Então, ou seja, ele é maior que 180 e menor que 360. O ângulo convexo, como ele é menor que 180, ele é como se fosse aqui um modelo de um ângulo obtuso. Não é verdade? Olha, o ângulo obtuso é como se fosse um ângulo convexo, menor que 180 graus, tá? Então, voltamos para lá para o côncavo. Próximo ângulo que nós vamos também estudar é o ângulo completo, ou ângulo de uma volta, ou seja, possui uma abertura de 360 graus. Vejam o modelo, ele é como se fosse uma lua completa, não só a meia-lua, né? A meia-lua seria se fosse 180, mas a lua completa é referente a 360 graus, que é o ângulo completo. Temos o ângulo nulo, que é o logo abaixo, que por sua vez possui uma abertura que tem 0 graus, então, ou seja, como se fosse uma linha reta, não tem nenhuma medição, ele tem 0 graus, por isso ele é um ângulo nulo. E o ângulo adjacente é definido por semi-retas ou medidas iguais, vejam aí, porém com marcações em pontos diferentes. Vejam a abertura desse ângulo, que é definido por semi-retas, ok? Esses são os tipos de ângulos que, né, nós estamos estudando, que nós temos. Vamos verificar alguns exercícios, né, para a gente poder entender melhor. Como o nosso tempo é curto, não vai dar para eu poder falar de exercício de todos eles, mas vamos ver pelo menos aqui alguns. Vejam, exercícios de ângulos suplementares, olha ali. Calcule o valor dos ângulos suplementares A e B, sendo que A é igual a 3x mais 40 e B é igual a 2x mais 40. Tá? E o que fala os ângulos suplementares? O que a gente estudou? Que a soma dos dois ângulos resulta em 180 graus. Então, vamos à resolução. Olha, o texto informa que os ângulos são suplementares. Então, olha, a soma resulta em 180 graus. Então, nós temos duas condições aqui, ó, A e B. Então, nós vamos colocar A mais B, que é igual a 180. Tudo isso tem que resultar a 180. Desenvolvendo aqui a equação, x para um lado, número para o outro, nós vamos obter x igual a 20. Substituindo lá em cima na equação, 20 vai passar a ser no lugar de x. Então, 3 vezes 20 mais 40. E depois, 2 vezes 20 mais 40. Valor de A, valor de B. Então, a alternativa A é é o ângulo suplementar. Próximo exercício. Vamos ver aqui uns exercícios agora de ângulo agudo, obtuso e reto, tá? Ângulo. Aqui está pedindo para a gente classificar os ângulos abaixo. Vejam, ângulo, qual o modelo desse ângulo A, qual o modelo do ângulo B e qual o modelo do ângulo C. O modelo do ângulo A, ele é menor que 90 graus, então ele é um ângulo agudo. O modelo do ângulo B, ele é o quê para vocês? Maior que 90, olha aqui, ó. Então, ele é um ângulo obtuso. E a letra C
Olha aqui, é o ângulo reto.